Shalom, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que estão as coisas por aí? Tivemos um período aí de férias aí para vocês meio forçadas, né? A gente ficou aí numa região um pouco inóspita no Rio de Janeiro, chuvas, muitas chuvas, e a gente não conseguiu fazer a sequência de aulas que a gente queria fazer, né? Mas estamos aqui, vamos dar continuidade e encerrar o nosso assunto, né? Acabar de gravar essas poucas aulas que faltam desse assunto e dar continuidade esse ano para nós encerrarmos, né, o ano fechando as matérias que nós precisamos fechar e o nosso curso aqui para a glória do Eterno Todo-Poderoso, ok? Bom, a aula é a aula de número 10, a lição de número 10, fala do serviço no Mishkan, ok? Nosso serviço no Mishkan. Opa, deixa eu vir para cá, sim, pronto. E nós vamos explorar as funções, simbolismos, né, do serviço sacerdotal, tá, no contexto do Mishkan, ok? Nós vamos explorar essas funções, né? E nós já de antemão a gente já vê aqui, né, que nós temos duas figuras proeminentes no serviço do Mishkan, que é o levita e o sacerdote. São essas as duas, né, personas, né, que vão trabalhar. Dentro do grupo dos sacerdotes, nós temos dois tipos de sacerdote. O sacerdote e o sacerdote que tem algumas atribuições a mais, algumas atribuições acima do sacerdote, que é o sumo sacerdote, como se fosse uma espécie de eh, presidente, né, dos sacerdotes. Alguém que se destaca, alguém que tem recebe um respeito por parte dos outros sacerdotes e é eleito, né, a pessoa mais destacada entre os sacerdotes, ok? É essa a pessoa do sumo sacerdote, tá bom? Bom, deixa eu baixar aqui. Pronto. Introdução ao serviço no Mishkan. O serviço no Mishkan representa a conexão espiritual entre o povo de Israel e, óbvio, né, o Eterno, tá, o seu Deus, sendo um espaço sagrado para adoração, sacrifícios, né? Cada elemento, desde o sacerdote até as vestes, os rituais, possui um significado profundo que reflete a santidade e a intenção de servir a Hashem. Então, assim, o santuário, o Mikdash, tá? Que a gente chama de Mishkan, o Mishkan, né? É... por que a gente usa mais a nomenclatura Mishkan? Porque Mikdash dá a ideia de um lugar. E o Mishkan dá a ideia de um não lugar, uma tenda, né, um ambiente móvel, tá? Então, é ao passo que o Mikdash, né, ele refere-se, como a gente viu nas nossas primeiras aulas lá atrás, né, refere-se a um local, a um lugar. O Mishkan, né, que está ligado a Shhan, né, a habitar, a estar morando, né, ele não se refere unicamente, né, ao lugar, né, ele não se prende, né, a falar só do lugar, né, ele está falando da tenda que viaja, né, pelo caminho ali, os judeus, né? Que, poxa, agora foi. Os judeus caminhando, aquela tenda sendo erigida em qualquer lugar, à escolha de Deus, obviamente, e aí. ah, deixa eu só ver aqui, gente, pronto. E aí, essa tenda, né, recebendo o nome de Mishkan, tá? Falando da habitação. Deus habitando temporariamente naquele lugar onde a tenda foi erigida. Mikdash já fala do lugar onde Deus realmente quer habitar
né, sem sair para lá e nem para cá. Então a gente está falando Mikdash, a gente está falando do templo, né? Ele é que tem mais atribuição de Mikdash do que o tabernáculo, ok? Mas na justa posição, ambos podem ser chamados de Mikdashim, tá? De Mikdash, tá bom? Mas aqui, a grosso modo, Mikdash é um lugar estático, parado, onde ali vai ser e acabou, e o Mishkan é um lugar móvel, tá bom? Cada elemento, desde os sacerdotes até as vestes, os rituais, possui um significado profundo que reflete a santidade e a intenção de servir a Deus. Bom, falamos aí antes mesmo, né, da gente chegar aqui, tá? Das duas classes, né? Duas classes. Primeiro, os Kohanim, sacerdotes, tá? Do Mishkan, ok? Dentro dos sacerdotes, a gente tem o sacerdote e o sumo sacerdote, né? Então, citando aqui, né, a gente tem os Kohanim, descendentes de Arão, que desempenham um papel central nas funções sacerdotais, né? Sendo responsáveis pela realização dos sacrifícios, pela manutenção da santidade do serviço do Mishkan, e eles atuam, né, como, eu não diria, desculpe, mediadores, tá? Eu não diria que seriam mediadores. A gente usa essa palavra aqui só para o pessoal entender que o judeu sozinho não ia lá no templo e, ó, vim aqui, Senhor, e tal, e pá. Não, porque Deus, assim, ele fez questão de colocar homens para fiscalizar se o serviço estava sendo feito corretamente ou não, ok? O sacerdote, então, ele não é bem mediador, ele é mais um fiscal que vai auxiliar, né, na hora de você entregar o animal e tudo mais. Então, ele vai meio que tá ali. É óbvio, ele vai colocar a mão na massa, ele vai fazer as coisas e tal, mas ele tá ali mais como uma pessoa que fiscaliza, ok? Ele não está ali como um mediador, ele não está ali como uma pessoa que está entre você e Deus e nada disso, ok? Não tem isso no judaísmo, né? Não tem isso na Bíblia, tá? No Antigo Testamento. O Antigo Testamento é o livro de responsabilidade pessoal de cada um. Bom, a gente está falando de Antigo Testamento, a gente está falando de outra coisa, tá? Então vamos focar aqui. Então, o Antigo Testamento, tá? Caramba, no Tanar, acho que não está acessível aqui a minha mão. Deixa eu ver aqui, peraí, se eu acho um Tanar aqui. Não vou achar um. Ah, tá aqui. Aqui ele tá escondidinho aqui. Não, não tá. Não está. Puxa, tantos livros e nenhum Tanar, né? Deixa eu Deixa eu. Peraí, só um minutinho. E peguei aqui um Tanar aqui, tá? Então, assim, desde o primeiro livro, né? É, primeiro, primeiro, primeira conversa de Deus com Adão, por exemplo, né? Capítulo 2, né? Onde Gênesis, né? Bereshit, capítulo 2, tá? O Eterno faz brotar toda a erva, né? Do campo e tudo mais, né? E no capítulo, deixa eu ver aqui, 2 do animal. Aqui, capítulo 2 verso 16, tá? O eterno Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia que comer dela você vai morrer, né? No dia que você comer dela, da árvore, você vai morrer. Você vai morrer. Ou seja, tem uma consequência do que você vai fazer. Beleza? Depois, né?
vem o pecado, né, a desobediência, né, onde o ser humano, né, a raça humana, tá, no geral, desobedece e vem os castigos, né? Multiplicação da dor do parto, né? O homem agora ele planta e volta para ele espinhos e abrolhos e etc, né? Como na linguagem mais arcaica, né? E aí vem o capítulo 4. Capítulo 4, Caim e Abel, né? Aquela coisa toda, sacrifício, não sei o quê. Aí Deus olha, né? E diz para o Caim, né? É, por que tirastes, né? Capítulo 4, verso 6. O Eterno disse a Caim: Por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se puder suportar isso, né? Bem, ser-te-á perdoado. Mas se não, o pecado jaz à tua porta. Ou seja, se você proceder bem, se você proceder de forma correta, né, você vai receber o bem. Agora, se você não proceder da forma correta, o pecado jaz à sua porta, ou seja, já está aí, já está te esperando para fazer coisa. Ou seja, o Eterno, vou citar muitos textos, né, mas o Antigo Testamento, tá, a Bíblia hebraica, ela é o texto de responsabilidade. O homem é responsabilizado por cada ato que ele comete. Israel, o texto que Deus dá para Israel é esse: se atentamente ouvirdes a minha voz, se vocês cumprirem os meus mandamentos, se vocês guardarem os meus estatutos, se vocês, entendeu? Então a todo instante o Eterno está, né, fazendo essa alusão, falando com os filhos de Israel sobre isso, né? Sobre essa questão. E aí eles são, né, orientados a estarem, né, é, cumprindo os mandamentos, porque a responsabilidade é deles. Eles são responsáveis pelos seus atos, ok? Então, voltando aqui, a ideia de mediação, alguém que faz uma mediação entre o homem e Deus, é uma ideia completamente fora da razão na Bíblia, no Antigo Testamento, ok? O sacerdote não faz mediação, ele não cabe isso a ele, né? Eles atuam como mediadores entre o povo e Deus, ou seja, como eu já falei, fiscais, né? Eles estão olhando, tá vendo se está fazendo certo, se não está fazendo certo e tal, entendeu? E os homens acabam ali, né, procedendo com os seus sacrifícios. Depois os Leviim, né? Os levitas, tá? Os levitas são os assistentes, né? A gente botou a pessoa aí com headset, né? São os assistentes dos Kohanim. Os Leviim provenientes da tribo de Levi têm a função de auxiliar os Kohanim, os sacerdotes, em várias tarefas, ok? No Mishkan. Eles supervisionam as atividades voltadas para a manutenção do sagrado e o transporte dos utensílios durante as jornadas no deserto. Então, assim, ao passo que todo o sacerdote, né, era levita, nem todo levita era sacerdote. Isso aqui tem que ficar gravado na cabeça da gente, não pode esquecer. Por quê? Porque os sacerdotes são pessoas da família do patriarca Levi. Ok? Levi é o cara que nasceu, cresceu, teve filhos, teve netos, teve bisnetos, tataranetos, todos essa galera que está nascendo está com o sobrenome Levi, 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 Levi. Ok? Dentro dos Levi, né, a gente chama de levitas, dentro dos levitas nasceu uma pessoa, tá? Que é irmão do Moisés, Arão. O Arão foi selecionado, ele é um levita, e ele é selecionado dentro dos levitas, tá?
para ser sacerdote. Ele vai ser o sacerdote, não é o Moisés, é ele que vai ser o sacerdote. E Deus olha e diz assim: o Arão, vou fazer o seguinte, para não ficar a eleição todo ano, eu vou fazer assim: da sua família vão sair os sacerdotes. Então o Levi gerou filhos e filhas. Dentre esses filhos nasceu um chamado Amrão. Depois o Amrão gerou a Joquebede, a esposa, poxa, gerou a Miriam, gerou o Arão e gerou Moisés. Moisés e Miriam foram profetas e Arão foi sacerdote. E todos os filhos do Arão, filhos, netos, bisnetos, tataranetos do Arão, que é levita, são levitas porque descendem de Levi também, mas agora serão sacerdotes. Compreendeu? Entendeu? É como lá na sua família. Lá tem um cara que foi o cara que começou lá a tua família, lá sei lá quando, né? E aí tem vários parentes, vários irmãos, vários tios, vários coisas. Mas Deus selecionou a sua família, a sua família. De todos eles, todos são descendentes do mesmo camarada lá, tá? Seu Silva, seu Oliveira, seu Manel, todos são descendentes dele, netos, bisnetos, tataranetos. Mas dentre esses netos, bisnetos, tataranetos e tal, Deus escolheu a sua família. Então vocês são Silva, mas você é o Manel. Então, só os filhos do Manel, que é Silva, descende do seu Silva, serão sacerdotes. Ok? Ficou esclarecido? Por que eu estou me detendo nisso aí? Porque eu vi um tempo desses aí atrás, pessoas que já estudam, né, com a gente e, sabe, matutando, sabe, se abobando com uma coisa tão simples, com uma coisa tão, né, simples. A palavra é essa, uma coisa tão simples, ok? Muito simples mesmo. Então, assim, nós precisamos é, colocar isso na cabeça da gente, senão a gente fica doido, né? A gente se perde. Bom, antes de falar das vestes sacerdotais, deixa eu citar algumas coisas aqui ainda, tá? O Mishkan, né? Ele é o santuário erigido no deserto, era muito mais do que uma estrutura portátil de culto, era o coração espiritual de Israel, né? O ponto em que o céu e a terra se encontravam, espaço físico onde a Shekinah e a presença divina repousava visivelmente entre os filhos de Jacó. A Torá descreve minuciosamente cada detalhe da sua construção, a gente já viu aqui, né? E há um ditado entre os sábios que diz uma coisa muito interessante, tá? Que diz assim: aquele que. Deixa eu dar um stop aqui. Aquele que estuda os korbanot, estuda os sacrifícios, tá? É como se estivesse oferecendo esses sacrifícios. É óbvio que ela não fala assim resumida, ela fala aquele que estuda Minhá, é como se tivesse oferecido. Aquele que estuda Korban Pesach é como se tivesse oferecido. Aquele que estuda não sei o que é como se tivesse oferecido, ok? A gente resumiu a frase, aquele que estuda os korbanot, é como se tivesse oferecido. O estudo Mishkan é, portanto, uma forma de avodar no serviço divino do coração, ok? Um modo de recriar espiritualmente, tá? No intelecto e no coração, aquilo que outrora se realizava fisicamente no deserto e mais tarde no Beit HaMikdash, ok? Dentro desse sistema sagrado, as classes foram consagradas a servir a Hashem de maneira distinta e complementar. Ou seja, as classes dos levitas e as classes dos Kohanim, eles foram chamados para fazer um serviço distinto, mas ao mesmo tempo um serviço complementar, ok? Que cada um complementava o serviço do outro. Isso é que eu quero dizer, ok? Os Kohanim, descendentes diretos de Arão, o sacerdote, cuja tarefa era ministrar no altar, oferece os sacrifícios, acender a menorá
e a abençoar o povo em nome de Hashem. Os Leviim, outrora, descendentes da tribo de Levi, separados para servir como auxiliares, carregando, né, e guardando e cantando no serviço do santuário. Quando os Kohanim representavam o aspecto do amor e da graça, o Hesed, tá? A bondade, os Leviim representavam o quê? A força. Então, os sacerdotes, eles representam Hesed porque eles lidam com os sacrifícios, que estão ligados com fazer as pazes ou melhorar a amizade. Então é a questão do amor, da bondade, da graça. Já os levitas estão ligados com a força, a disciplina e a reverência. Por quê? Porque eles vão desmontar, por mais que o povo diga, ah, não, não desmonta, vamos fazer só mais uma assim, mais um sacrifíciozinho e tal. Os levitas, não posso demorar, porque a nuvem já se deslocou, Deus já está andando e a gente tem que desmontar tudo e levar. Então, eles eram ligados a isso aí, a disciplina, a reverência, né? Por isso, um estado de dureza, né? Um estado de que, poxa, o que precisa ser feito tem que ser feito, ok? Nós levitas temos muito isso. O que precisa ser feito tem que ser feito e eu vou fazer, e ponto final, né? Juntos, formavam um equilíbrio essencial entre avodá, amor e temor, né? Ahavá, perdão, né? Amor e irat, né? Que é o temor, tá? Bom, o Zohar ensina, né? Os Kohanim são o lado da bondade e os Leviim o lado da severidade, da Givurá. E ambos servem juntos para unir o nome de Hashem em harmonia, tá? Deixa eu ver um negócio aqui. Peraí, só um minutinho. Só um minuto, por gentileza. Preciso botar em dia aqui o negócio aqui. Agora vai. Pronto. Assim. Muito bem. Bom, os Kohanim são do lado da bondade, já falamos isso, né? Assim, o Mishkan era o espelho do homem. Eu estou na nossa apostila, na página 168. Agora eu vou para a página 169, ok? Página 169. Bom, a base bíblica, tá? A origem das duas ordens sagradas, a consagração dos Kohanim, como a gente viu lá, temos os sacerdotes e temos seus assistentes. Os sacerdotes, né, a origem da ordem de separação para eles está em Shimot 28, de 1 a 4. Êxodo 28, de 1 a 4. E tu aproxima de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, para que me sirvam como sacerdotes. Transliterado, né? A gente tem texto aí. Aqui surge a ordem sacerdotal instituída como um chamado divino e não como escolha humana, né? O verbo hakrev, né, aproximar, é interessante porque esse aproximar é krev com kof, né, de karov, tá? A letra kof, deixa eu tentar mostrar aqui no meu livrinho aqui. Cadê meu livrinho? Aqui. De viagem, os livrinhos. Ah, não, isso aqui é Guemará, passo a passo. Aqui. Aqui. Beleza. A letra Kof é esta letra aqui, tá? Uns chamam de Kof, outros chamam de Kuf, né? Deixa eu ver se está dando para aparecer aí certinho. Aqui, esta letra. Caramba! Hum, Esta letra aqui. Isso aí. Ela aí. Kof. Ok? Tem todas essas formas aqui na lateral. Tá bom? Então, a letra Kof em Karov, ela quer dizer, o Karov quer dizer aproximar.
tá? Karov, aproximar. Karov, Karov, trazer para perto. Os korban, vem de Karov. Bet com dagesh, deixa de ser V e vira B. Então, korban, vem de Karov, tá? Karov. Korban, korban, Karov, tá? Então, korban. Essa é a lógica da língua, tá? Do idioma. Então, o korban, ele aproxima, ele traz para perto. Não confunda Karov com Kof. Karov com Kof. Tá, ele está focando aqui automaticamente. Deixa eu. Oh, peraí. Portrait Lighting Auto Framing. Não confunda Karov com Kof aqui com o Karov com Kaf. Karov com Kaf. O que é Kaf? É essa letra aqui, ó. Essa letra aqui. Kaf. Karov com Kaf, tá? Karov com Kaf é. Como é que se diz? Karov com Kaf é casca, ok? Karov com casca, com Kaf quer dizer casca, tá? Eu acho que agora a gente vai conseguir mostrar direito. Porque eu mostrei ali, ficou o contrário, a letra parece que ficou o contrário, não sei. Sim. Karov com Kaf. Isso, agora ficou certo. Kaf, ok? Não ser ao contrário, né? Então, Karov com Kaf é casca, camada. Karov com Kof é aproximar. O que eu estou ensinando essa diferença? Estou bem devagar para ensinar essa diferença. Porque Karov com Kaf, com aquele C ao contrário, é queruvim. É a raiz da palavra queruvim. Karov com Kaf é a raiz da palavra queruvim, querubim, o anjo lá. Então, às vezes, as pessoas confundem e dizem que o querubim é o que aproxima, não tem nada a ver, tá? Porque o querube é com kaf e não com kof, ok? Então, ficar atento aí nessas diferenças básicas, tá bom? Bom, separação dos Leviim, tá? Aproximar a tribo de Levi, coloca diante de Arão, o sacerdote, e eles o servirão. A palavra Lesharet, servir, define o papel dos Leviim, diferente dos Kohanim, que servem a Hashem, os Leviim servem os Kohanim. Então, os Kohanim servem a Deus, os Leviim servem os Kohanim, ok? Os Kohanim nascem com uma santidade intrínseca, tá? Os Kohanim já nascem com essa incumbência. Os Leviim não nascem com incumbência. Não são todos os Leviim que vão trabalhar no tabernáculo, ok? Então, os Leviim vão ser selecionados, vão ser escolhidos e tudo mais, mas os Leviim não nascem todos para servir no tabernáculo. Eles vão servir a Hashem, óbvio, eles vão servir os sacerdotes, óbvio, mas ele não são todos que vão ocupar serviços no tabernáculo, ok? Então, já os Kohanim, não, os Kohanim nascem com uma santidade intrínseca, eles vão servir no tabernáculo, no templo, acabou, não tem o que dizer, não tem o que discutir, tá? Kohanim Leviim na dimensão mística. O Zohar em Bamidbar 118b revela que as duas ordens correspondem
as duas sefirot fundamentais, Hesed e Gevurah, que nós já falamos, né? Kohanim, Hesed, bondade, Leviim, Gevurah, tá? Avodá, a Avodá é a harmonia entre esses dois fluxos, né? A disciplina, a restrição e o amor, né? A bondade, a compaixão, a expansão, tá? Por que que o Hesed, bondade, o amor é expansão? Olha que legal. Porque tem a ver com casamento. Quem ama, casa e gera filhos. Por isso que a bondade e o amor têm a ver com a ideia primitiva de expansão, expandir, entendeu? Então, onde há amor, há uma expansão, certo? Por isso que o amor não é restrito, o amor não é fechado, o amor é algo que expande, tá? O Cohen desperta o amor de cima, o amor que vem do alto, de Hashem. E o Levi desperta o temor de baixo, porque acima o amor é jorrado para baixo. Quem está acima sente pena, misericórdia de quem está abaixo e despeja a sua bondade, né, o seu carinho, o seu amor, o seu afeto, a sua caridade, né, carinho, né, caridade, carinho, né, para quem está onde? Para quem está logo abaixo, ok? Quem está logo abaixo, né, essa pessoa vai recebendo logo abaixo, ok? Quando ambos se unem, e aí quem recebe, né, quem está abaixo, desperta o temor, porque quem recebe, né, baixa a cabeça em temor, né? Bom, quando ambos se unem, a Shekhinah, né, a presença divina, ela repousa sobre ah, a pessoa, ok? Bom, o Tania, né, e o serviço interior. No Tania, o Alter Rebbe ensina que o propósito da criação é Drab Tartonim, fazer para Hashem uma morada nos mundos inferiores. Os Kohanim e Leviim são arquétipos dessa dupla tarefa. Cohen, né, iluminar o mundo, atrair a luz, né, o sacrifício e tudo mais, e iluminar no sentido de orientar, correto e tal, e a orientação correta, a pessoa fazendo a coisa certa, a luz divina, a atenção divina vem para aquela pessoa, né? Deus olha. Essa é a ideia desde o Gênesis 4, né? Atentou Deus para Abel, resplandeceu o rosto, Deus resplandeceu o rosto dele, né? Fez brilhar no sentido de atentou, né? Para o seu sacrifício, né? E Levi refina o mundo, né? E eleva, né? Ele faz elevar o material, né? Por isso que tem essa condição, tá? Em termos psicológicos, né? O Cohen interior, o Cohen, nosso sacerdote interior, é o fogo do amor, a Ahavá, a expansão. E o Levi interior de cada um de nós é o poder de disciplina e reverência, né? De temor, ok? Bom, no Likutei Torá, na Parashat Pinchas, né, ela acrescenta o canto dos levitas representa o temor que antecede o amor, pois o coração só se abre, né, ah, ah, ao fogo do amor depois de ter sido purificado pelo temor, né? É, beleza. Aqui, deixa eu só. Tá. Muito bem, muito bem. Interpretação cabalística, que não vou me ater nisso aqui, acho que já deu para entender, né? A questão dos sacerdotes e levitas, tá? Vestes sacerdotais e a sua simbologia, né? As vestes sacerdotais e a sua simbologia. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Isso aqui é muito interessante, ok? As vestes sacerdotais são mais do que simples roupas. Elas carregam uma rica simbologia
que reflete a conexão entre o sagrado e o humano. Cada peça projetada para transmitir a santidade do serviço, tá? E a dignidade do papel dos sacerdotes no Mishkan, tá? Destacando sua função, né, mediadora de disciplina, de orientador, né? Eu não gosto dessa palavra, mas a gente tem que usar para você entender que ele está ali, né, orientando, ok? Opa, vamos lá. Ok. São 8 as vestes sacerdotais do Cohen Gadol. A gente vai fazer uma rápida explanação disso aqui para a gente entender bem esse quesito aqui, né? Primeiro a gente tem o Ktonet, né? Ktonet é a túnica de linho que simboliza pureza, santidade, tá certo? Então, assim, deixa eu descer aqui para a gente. Cadê? Só um minutinho que eu não vou citar tudo isso aqui. Muito bem, aqui. Ketonet, né? Então vamos lá. Primeiro é o ketonet. O ketonet. Peraí. Passei direto. Passei direto do ketonet. Cadê? Aqui. Ketonet, tá? Entre as 8 vestes sagradas do Kohen Gadol, Ketonet é a mais básica e ao mesmo tempo a mais abrangente, tá? Ela cobre o corpo inteiro, do pescoço até os tornozelos, né? Pescoço até lá embaixo do tornozelo, e é tecida de linho branco, tá? Perdão, machzar, tá bom? O tecido da pureza e da humildade, ok? Na simbologia rabínica, ela representa o levush hamassé, né? A vestimenta das ações, tá? Levush, né? Hamassé, vestimenta das ações, isto é, a dimensão prática do serviço. Por isso que ela é a mais básica, porque é a vestimenta do dia a dia, a roupa para bater, né? O uniforme, vamos dizer assim. Base bíblica, Shemot 28, 39 a 40, que declara, né, Veshbatzah haktonet shesh e veasita mitznefet shesh veavnet taase maase rokem, perdão. Farás uma túnica de linho fino, tecido, farás o turbante de linho fino e cinto, obra de bordador, né? Também está em Vaikra 8:7, né? Vaiten alave et haketonet, e colocou sobre ele, né, a lava haketonet, tá? A túnica, né? A ordem divina de vestir primeiro a túnica indica que Ektonet é a base da consagração. Sem ela, as demais vestes não podem ser colocadas. Então, é a veste mais básica, é a veste do serviço. O que a gente aprende aqui da Torá é que nós precisamos estar dispostos a servir, estar dispostos a ajudar, a fazer alguma coisa, ok? Estar dispostos a se envolver, né, no serviço de alguma maneira, ok? Significado literal e alárrico, o Talmud Zvachim 17b, ensina que toda veste omitida invalida o serviço. Rashi explica que a Ktonet era uma peça longa de mangas completas cobrindo o corpo para a dignidade e pureza. O Rambam, Ilhot Klei Hamikdash 885 detalha: Ktonet era feito de linho torcido branco, sem nenhuma costura na frente, simbolizando a unidade do serviço, pois o serviço de Hashem deve ser inteiro, sem divisão. Isso é fantástico, porque cada sacerdote, né, cada levita, ele tinha essa túnica, era a primeira das vestimentas, e ele estava olhando um para o outro e vendo que a roupa não tinha costura, de alguma maneira ela não tinha uma costura, né? Era posta como um poncho, né?
uma coisa assim. Então, isso já denunciava que não podia haver nenhum tipo de emenda e nenhum tipo de divisão, nenhum tipo de marca que demonstrasse uma divisão. Então, o serviço para o Eterno, ele estava a todo instante sendo demonstrado para aqueles homens no sentido de que não se deve haver partidarismo, grupinhos com ideias separadas, né? Com ideias independentes das ideias, né? Primordiais do serviço a Deus. Não se deve ter esse tipo, né, de, de coisa, tá certo? Por quê? Porque como se fala, o serviço a Deus deve ser em unidade, em união, ok? Bom, interpretações rabínicas clássicas, né? O Kitonet da Midrash Tanhumá espia o Kitonet espia o derramamento de sangue, ou seja, cada veste do Cohen correspondia à expiação de um tipo de pecado em Israel. A túnica cobrindo o corpo repara a violência que profana o corpo humano, que é a imagem de Deus. Como ele era a primeira vestimenta, ele remontava a primeira roupa que Deus fez lá no Éden, né, para evitar uma morte pior, né, para evitar que o homem, né, se desenfreasse pelos seus caminhos, né, e assim cometesse demasiadas atrocidades. Então houve a necessidade da roupa, botar roupa, né, para refrear instintos, ok? Essa é a ideia que está lá. Então, cada veste representa isso. Rashi comenta que o branco do linho recorda a capará, ou seja, a cobertura, o perdão divino, né? Assim como o profeta diz, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata ou escarlate, se tornarão brancos como a neve, ok? Então, o Ktonet tem essa ideia. No Tania, perdão, capítulo 4 ensina que as mitzvot práticas, ou seja, vida diária, vida cotidiana, são os levushim da alma, né? São as vestimentas da alma no mundo da ação. Lembra que a gente falou lá de levushim, a Hamaaseh, né? Roupas de ação, roupas de trabalho. Então, no Tania tem essa ideia espiritualizada, né? As mitzvot práticas são os levushim da alma no mundo da ação. Nelas, a luz do infinito habita completamente sem véu. Bom, Ketonet, portanto, é o traje da mitzvah prática, o corpo vestido de obediência. Ela corresponde no homem interior às boas ações que revestem o coração e o tornam digno de receber a luz do Eterno, né? A atenção do Eterno. Likutei Torá, Parashat Tetzaveh, 166, afirma: o linho é a pureza do pensamento que se manifesta em ação sem mistura. A túnica do Cohen é a vestimenta de Malchut, o domínio sobre o mundo. Assim, vestir a Ketonet é tomar posse do próprio corpo, fazê-lo instrumento da vontade divina, ok? Então, essa é a ideia. Na dimensão prática, a gente aprende que na vida espiritual do judeu, né, a roupa, o Ktonet, né, essa primeira vestimenta, representa o trabalho de santificação das ações. E não tem nada mais fantástico do que santificar as suas atitudes. Isso é santidade de fato. Quando você promove atitudes de santidade, ok? Não atitudes religiosas, atitudes de santidade, tá? Uh, e a gente tem, né, quando o trabalho profissional é feito com honestidade, quando a caridade é dada discretamente, quando o corpo é guardado daquilo que o profana e assim por diante, ok? Bom, uh, síntese aqui do Ketonet, o material é linho branco, simbolizando pureza, a função base das vestes que virão, santificação do corpo, expiação, derramamento de sangue, Midrash Tanhumá, então, como ela é branca, ela fala da expiação, derramamento do sangue,
E significado espiritual, pureza das ações, humildade corporal. Correspondência interior, o corpo que serve, né, como santidade. Bom, depois nós temos a segunda veste, né? A segunda veste aqui, né, é o Mirnasain, né? Mirnasain são as calças, né? Que são essenciais para a modéstia, né? Simbolizam a importância do corpo no serviço sagrado, ok? Então, olha que interessante aqui, ó. As calças, né, da pureza, né, que guarda os limites da santidade, a base bíblica está em Êxodo 28, 42, né, farão para eles calças de linho para cobrirem a carne da nudez, né, ou seja, cobrir as genitálias, né, a cintura, da cintura até as coxas. Então era um bermudão. Você vê que Deus não quer nada, Deus quer tudo coberto, tudo bem coberto, né? O termo Mirnasaim vem da raiz knas, introduzir, recolher. Uma forma plural sugere algo que recolhe, contém, uma barreira física e espiritual. O verbo descreve a função, né, de lechassot, tá, que é cobrir, ligar-se à ideia, né, perdão, o verbo liga-se, perdão, à ideia de tzniut, modéstia, e kavod, honra. Aquilo que é oculto torna-se protegido, portanto, digno. Então, aquilo que é oculto, né? E é oculto para o bem, é oculto para que seja bom, né? Aquilo ganha dignidade, né? Aquilo ganha importância. Contexto em função prática. A ordem das vestes do Cohen começa por baixo, com os Mirnasaim, pois a pureza deve nascer do fundamento. O Rambam, Ilhot Kli Midrash, ensina o seguinte: as calças eram de linho, alcançando do umbigo até os joelhos. Sem elas, o serviço é inválido. Se um sacerdote fizer o serviço sem os calções, o serviço torna-se inválido. O que quer dizer isso? Os calções eram como se fossem ceroulas, né? Aquelas ceroulas antigas, né, que vinham dos joelhos até o umbigo. E o Rambam diz que sem elas o serviço é inválido. Ou seja, se não há uma proteção interior dos males exteriores, tudo que se faz acabou. Tudo que se faz não presta para nada. Você pode ser o gênio da lâmpada. Tudo que você fez não avançou em nada, ok? Rashi Adlock comenta que essa veste foi feita para que a santidade não se misture ao desvelo do corpo, pois onde há nudez, a presença divina não repousa. Assim, o Mirnassai não é mero traje de pudor, é o limite consagrado entre o humano e o divino, a lembrança de que o corpo é sagrado, mas não é o centro. Interpretação rabínica clássica, né? O Midrash Tanhumat Tetzaveh 10 ensina: os Mirnassaim espiam o pecado da imoralidade, pois cobrem a carne da vergonha. Assim o Cohen, ao vesti-los, purifica o povo daquele instinto do mal. Ok? Ele cobre-se com isso, né? E quem porventura vir, né, alguma coisa, alguma situação, vê que ele está com os Mirnassai, né? Se subir em algum lugar, alguém olhar de baixo para cima e tal, tá vendo que ele está com pudor, com modéstia, e a pessoa também cai em si, né? Os Forno observa que o versículo enfatiza para cobrirem e não apenas para vestir, indicando que a intenção, a kavaná, é a parte da mitzvah. Vestir-se com consciência é o ato da avodá, ok? Então a gente tem que cobrir, tem que realmente, né, esconder a nudez, né, a vergonha. Ibn Ezra nota que o tecido de linho, bad, representa a separação, né, badlah,
né? Assim como o linho é separado de outros fios, também o Cohen se separa do profano, ok? Camada mística, né? A geografia do limite, né? O Zohar em Tetzaveh associa os Mirnasaim a Sefirah Yesod, o canal da pureza e da aliança. Quando o Cohen veste Mirnasaim, ele sela o pacto do corpo e a Shekhinah repousa acima dele sem vergonha, ok? Sem envergonhar-se dele, ok? Então, essa é a importância. Símbolos paralelos, né? Ensinamento do Alter Rebbe de que as três vestes da alma, pensamento, fala e ação correspondem às camadas das vestes sacerdotal. Mirnasaim simboliza o controle da ação impulsiva, o portão inferior da conduta humana, ok? Então, Mirnasaim representa conter o instinto, conter o desejo, ok? Essa é a ideia dos calções do sacerdote. Os calções do sacerdote falam de conter o desejo, conter os instintos. Não é porque eu quero que eu posso, ok? Então, na vida cotidiana, Mirnasaim representa o quê? Guardar os olhos, os pensamentos, né? Evitar palavras vulgares, proteger a intimidade conjugal com santidade, né? A sua intimidade não é para qualquer um, ok? E assim por diante, tá bom? Bom, não precisa mexer nisso aqui. O Avnet, né? Agora o Avnet, tá certo? O cinto, né, que é o Avnet, simboliza separação e compromisso do Kohen para com as suas funções sagradas, ou seja, o cinto ele amarra, né? Ele segura. Então, realmente, aqui nós temos essa ideia, né, de segurança, tá? É o laço entre o coração e o serviço, ok? A base bíblica está em Shemot 29:9, tá? E a descrição e função prática, né? Talmud Bavli fala que o Avnet do Kohen Gadol era feito de 4 tipos de fios: Techelet, Argamam, Tolaat Shani, então escarlate, e o Shesh, linho fino. Já o Kohen Ediot, né, sacerdote comum, usava um Avnet apenas de linho, tá? O comprimento do cinto, diz o Talmud, era imenso, cerca de 32 amotas, aproximadamente 16 metros, enrolado várias vezes ao redor da cintura, como se abraçasse o corpo do Cohen com a santidade. Então, olha que interessante, o cinto, esse cinturão, né, a extensão dele, né, que não é um acaso, né, ele tem a gimátria de 32, porque ele tinha 32 amot. 32 é o número do coração, né? Na gimátria hebraica, né? 32 é lev, indica que o Avnet rodeia o coração. Então ele era amarrado desde aqui de cima, né? Até lá embaixo, né? Próximo abaixo um pouco do umbigo, entendeu? Então ele prendia toda essa região do sacerdote, né? Falando do serviço do coração. Interpretação rabínica clássica, o Midrash Tanhumai, Tetzaveh, ensina que o Avnet espia o pensamento do coração, pois o coração é o motor de toda a ação. Então é isso que ele está falando, né? Como é um cinto que amarra, ele está contendo o coração também, está segurando o coração, porque enganoso é o coração do homem, né? Então, o Zohar fala que o Avnet representa a Sefirah de Tiferet, harmonia, beleza e equilíbrio. O eixo que une Hesed, amor expansivo, a Gevurah, disciplina. Então, o cinto do Cohen é a linha do meio que une os lados do amor e do rigor, né? Por ele flui a bênção de todas as direções. No Tania, né? O cinto tem esse simbolismo. Servir a Hashem requer duas asas: amor e reverência, né? Amor, lado direito, reverência, lado esquerdo. O amor eleva, a reverência contém. Juntas sustentam o voo da alma, tá? A alma voa com essas duas asas. O Avnet é a manifestação visível dessa união: amar com medida, temer com ternura. É importante. Amar com uma medida, e temer
mas com ternura. Não é temer de ficar com medo e só fazer porque está ficando com medo ou deixar de fazer porque tem medo. É o ato de cingir os lombos, expressão recorrente da Torá e nos profetas, símbolo de prontidão espiritual, ok? Regru motnechem, tá? Diz o seguinte: cingi os vossos lombos. De Yeshayahu, Isaías 5:27, 1 Reis 18:46, Shemote 12:11, Jeremias 1:17, Isaías de novo 32:11 e Jeremias 46:4 fala de cingir os vossos lombos. O Rebbe Rashab explica: cingir os lombos é recolher o fluxo das emoções dispersa e conduzi-lo à mente e à fala para Deus, né, para as coisas de Deus. Esse é o início da verdadeira avodá, do verdadeiro serviço para Deus, ok? A gimátria, né, e paralelos. A palavra Avnet possui a gimátria de 513, né? Aleph, Beit, Nun e Tet, tá? É óbvio que a gente não está somando as letras aqui, a gente está fazendo um jogo de gimátria, tá? Dentro de outros outras metodologias onde a gente chega ao número de 513. Não dá para citar tudo aqui. Que equivale à expansão, fala de Teshuvah, mais o valor numérico do nome divino El, 31, né? Lamed Aleph, 31 mesmo. Isso indica que cingir-se com o Avenet é um ato de Teshuvah, um retorno ao eixo divino, restaurando a ordem interna, ok? Então, essa é a ideia do cinto. Depois do cinto, nós temos o meil, né? O meil, olha que interessante. O meil é o manto, né? E esse manto possui sinos que soam durante o serviço, simbolizando a ligação entre o Cohen e o povo. Ou seja, o meil, ele chama a atenção para o serviço. É para isso que servem os sinetes, para isso que servem os sinos, ok? Estão tocando ali. Eles servem para essa situação. Eles estão tocando, né? Deixa eu ver aqui só um minuto. Calma aí. Hum, hum, tá, isso mesmo. Então, assim, o meilo, o manto, possui sinos para que chame a atenção de quem está ali para o sacerdote. Eu vou resumir tudo que está escrito na nossa apostila. O meil é o manto que chama a atenção para o que está sendo feito. Tem gente que está ali de corpo, mas a mente está longe. É necessário haver um barulho para chamar a atenção. Se de repente agora acontece um barulho lá fora da sua casa, um estrondo, você vai largar tudo para ver o que está acontecendo, né? Porque houve um estrondo, houve um barulho, né? Houve um negócio estrondoso, né? E aí você, poxa, eu tenho que ir lá ver o que está acontecendo, né? O que ocorreu lá fora que tá ocasionando esse barulhão aí. Então, quando há esse barulho, né? É sinal de que nós estamos sendo chamados à atenção. Isaías, por exemplo, no capítulo 6, né, ele está na visão que ele está tendo e ele é chamado à atenção para olhar para cima pelo barulho que ele está ouvindo das asas dos animais que estão acima dele, não é? Então o Meir chama a atenção, por isso que ele liga o povo a Deus, ele chama a atenção, né? Depois nós temos o éfode. O éfode é uma peça significativa que carrega as pedras preciosas, representando as tribos de Israel, simbolizando a união do povo, ok? Então, o éfode, ele tem essa função, né? E é interessante que o éfode, ele carrega as pedras aqui na frente, todas coloridas, demonstrando o quê? Demonstrando as qualidades do povo, demonstrando que cada um tem a sua qualidade. Cada um tem a sua cor,
Cada um tem a sua importância, tá? Depois nós temos Roshem Hamishpat, que é o peitoral mesmo, que está ligado ao éfode com as pedras sagradas, representando o quê? O julgamento divino e a responsabilidade do Cohen, porque além da qualidade, existem duas pedras no éfode, no Roshem Hamishpat, perdão, não, no éfode, né? O Roshem é o peitoral e o éfode tem as duas pedras aqui, né, negras, né, mostrando, é, como se diz, as imperfeições, né? Quer ver? Eu vou abrir aqui, deixa eu, aqui, mostrar uma imagem para vocês. Aqui, deixa eu abrir aqui. Assim que abrir, já vai, vocês já vão ver, tá? Pera aí. Aqui, deixa eu alterar aqui para mostrar para vocês. Aí, esse é o peitoral, né? Essas são as pedras, tá, do peitoral, melhor dizendo, né? A primeira aqui, deixa eu clicar aqui, a primeira aqui, né? É a pedra do patriarca. Abraham, Yitzhak, Reuven, né? Reuven é o primeiro filho, né? A contagem, então, é isso aí mesmo. Então, Avraham, Yitzhak, Reuven. Não entrou Yaakov, porque Yaakov está dando origem a eles. Então, Yaakov sai e entra o primogênito das tribos, ok? O primogênito das tribos. Depois nós temos quem? Shimeon. Shimeon. Simeão, né? Depois Levi e Yehudá. Issachar, Zebulon, Zebulun, Asher, aqui ó, quase não dá para ler, né? Oi, tá vendo aqui, ó? Naftali, Naftali, tá? Depois, Gad, é o outro que quase não dá para ler, né? Gad, ficou feio, né? Dan dá para ver direitinho. Yosef, e aqui. Eita, rapaz, a gente lê isso aqui agora vai ser complicado. Mas é para ser Binyamin, tá? Ah, era para aqui Naftali. Tem um Shin aqui. Pô, Benjamin, né? Ixi, eu não vou conseguir ler o que eles colocaram nessa aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí, uma outra visão. A gente lê aqui certinho o que está escrito aqui. Peraí. Acho que eu tenho um outro peitoral aqui para a gente ler. Tá vendo aqui o que a gente falou do cinto? Olha aqui, o cinto, tá vendo? Tá no peito até o umbigo, tá? Ele vai enrolando, 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 enrola todo o tórax praticamente do sacerdote, tá bom? Aqui a composição peitoral, né? Esse peitoral é segundo Maimônides, né? Isso, Uramba, segundo Maimônides. E esse peitoral é segundo Urashi, tá? Urashi diz que, na verdade, o éfode, ele era nas costas assim, como um suspensório, e ele vinha como um avental, tá? Amarrava aqui assim e ficava desse jeito. O Maimônides diz que não, que ele não era um avental, que ele era, na verdade, uma cobertura no peito. Aqui, ó, ficava assim, o éfode segurando na correntinha aqui, ó, segurando aqui nas correntinhas, né? O peitoral, ok? O peitoral é essa parte aqui, e o éfode é tudo
tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, tá? Na frente e atrás. O peitoral é só esse quadradinho ali. Só isso, o peitoral, perdão, é só esse quadrado aqui. Entendeu? Beleza? Então, beleza. Então vamos para frente que a hora tá comendo os nossos. Pois é, não vou conseguir ler o que está escrito naquela última pedra ali. Acho que eu não tenho uma imagem tão boa que a gente consiga. Tinha uma imagem aqui, mas deixa quieto. Deixa quieto. Cadê? Acho que aquela é a melhor que eu tenho do peitoral mesmo. É, é isso aí. Bom, voltando para a gente poder caminhar para encerrar, tá? O Roshem Hamishpat, né? É esse peitoral contendo essas pedras. Depois a gente tem o mitznefet, que é o turbante. A gente viu ali, né? O turbante na cabeça do sacerdote, né? Fala da dignidade da consagração do Kohen Gadol para o serviço sagrado e de guardar tudo aquilo que vem à mente, santificar a nossa mente, esconder os nossos pensamentos. Depois nós temos o Tzitzit Zahav, que é a plaquinha de ouro, tá? Que vai na testa do sacerdote, que é a glorificação. Vai adiante dizendo santidade a Hashem, santidade ao Eterno, ok? Bom, essas são as 8 vestes do Kohen Gadol, tá bom? Aí a gente tem, rapidinho, falei rápido lá, agora o Ktonet, que é essa primeira veste branquinha, que eu estou mostrando aqui, né? Essa primeira veste branca, tá? É uma túnica de linho branco, ok? Que vai, né, por baixo de todas as outras vestes. Você pode ver aqui que tem outras vestes, mas ela vai debaixo de todas as outras vestes, ok? Depois nós temos o Mernassaim, que nós já falamos, são as calças sacerdotais que desempenham um papel crucial na vestimenta. Vou falar tudo de novo, não precisa. Pois o Avnet, que é o cinto. Ah, mas aí no desenho tá só na cintura e tal. Sim, isso é só uma concepção artística. Mas o cinto vinha cá de cima do peito até no umbigo, ok? É um cinto que simboliza prontidão e preparação do Kohen Gadol para o serviço sagrado. O Meil, que é a capa, né, simbolizando essa capa azul que você está vendo aí, essa roupa azul que vem por cima do Ktonet, né, confeccionado em azul com sinos e romãs, chamando a atenção para o serviço. Depois a gente tem o éfode, né, já mostrei lá o éfode e as duas concepções. É uma vestimenta sacerdotal que desempenha um papel crucial no serviço do Kohen Gadol, simboliza a conexão entre o sacerdote e o povo, pois ali estão as 12, né, nomes das 12 tribos, o Urim e Tumim, onde ele falava e respondia. Ur, de Urim, quer dizer luz. Então, alguns dizem que, na verdade, o Urim Vetumim, Tumim vem de Tamê, né, de algo né, coisa. É, Ur vem de luz, querendo dizer que iluminava a resposta. Tá? Alguma coisa acontecia no peitoral que a resposta era iluminada. Ou havia algo dentro do peitoral que se tirava e iluminava a resposta, a ideia, como um sim ou não, ou alguns mestres falam que não, que o peitoral acendia. Aquelas pedras que foram colocadas ali dentro, elas reagiam de acordo com a vontade de Deus e faziam as pedras do peitoral acender, né? Formando respostas, tá? Onde o sacerdote saberia como ler através dos nomes das tribos, ele ia ler como se fosse um jogo de adivinhação, tá? Não é adivinhação que eu queria dizer, mas é como se fosse, ok?
Depois nós temos o Roshan Hamishpat, que é isso que eu falei para vocês, né, onde vai amarrado o peitoral, né? Roshan Hamishpat é uma peça fundamental de vestimenta, tá? Simboliza a justiça e a sabedoria, e com as suas 12 pedras preciosas, cada uma representando uma das 12 tribos, o Roshan serve, né, como um meio de consulta divina do Urim e Tumim, como eu já falei. O mitznefet, né? Mitznefet é a cobertura. Para o levita era só o turbante branco, como está aí, né, na foto. E para o sumo sacerdote era azul, tá? Aí ele representa santidade, né, para o serviço do Mishkan. E aí o tzitzit zahav, que é a coroa, isso aí é um manequim, e essa coroa está pronta mesmo hoje, tá? Ela é de ouro puro, e aqui está escrito Kadosh, tá? Kadosh Ladonai. Tá vendo aqui, ó? Ladonai. Santidade para Adonai, né? Para o Senhor. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu fechar aqui e avançar que a hora correu. Opa! O que que aconteceu aqui, gente? O troço andou aqui diferente. Concluindo as 8 vestes do Cohen Gadol e o homem como um santuário, tá? As 8 vestes do Cohen Gadol não apenas simbolizam a santidade do serviço do Mishkan, mas também refletem internamente, né? Desculpa aí, digitei rápido, né? Internamente a sagrada natureza do ser humano. Através das vestes, aprendemos que cada indivíduo pode ser visto como um santuário, ok? Para o eterno, tá? Então, como assim o santuário? Sacrifícios e suas categorias e finalidades dentro de nós. Sacrifício de expiação, que é o sacrifício de expiação, é hatat. São realizados para obter perdão pelos pecados cometidos involuntariamente ou por erros, sendo uma forma de reconciliação com Deus. É quando nós fazemos a nossa techuvá, nosso retorno, nosso arrependimento. Sacrifício de gratidão, né? Como Cohen Gadol, como sumo sacerdote da nossa própria vida, nós precisamos também oferecer não só sacrifício de arrependimento, mas sacrifício de gratidão. Sacrifícios de gratidão, todá, tá? São oferecidos em agradecimento pelas bênçãos recebidas, incluindo a cura de doenças ou a salvação em momentos de crise. Sacrifícios de comunhão, os sacrifícios de comunhão, que são shelamim, chamados sacrifícios de paz, simbolizam a paz e a harmonia, permitindo que os ofertantes compartilhem uma refeição com Deus. Isso aqui, esse sacrifício, ele era comido na presença de Deus. Você sentava à mesa com Deus. Quantos não sentam mais à mesa com Deus? Ele pede perdão, ele faz lá o sacrifício de gratidão, ele até agradece, né, tal, mas ele não tem comunhão. Ele é só um empregado do reino. Ele é só um funcionário do reino. Ele não é um filho. E a gente precisa ter comunhão, ok? Por fim, né, as 5 categorias principais de Corban, né, são Olá, sacrifício de holocausto, Minchá, oferenda de cereais, Shelamim, sacrifício de paz, Hatat, sacrifício de expiação, e Asham, sacrifício de reparação, ou seja, uma indenização, né, uma reparação. Interpretação rabínica clássica desses korbanot, né? Os korbanot, ou sacrifícios, são vistos na tradição rabínica como formas de aproximação entre o homem e Deus, como eu falei. Korban, Karov, né? Nessa conta, o sacerdote é responsável pelo serviço diário. O serviço diário, conhecido como tamid, contínuo, consiste em uma série de rituais e sacrifícios realizados no Mishkan todos os dias. E esse serviço é fundamental para manter a conexão entre o povo e o sagrado. Lembra que eu falei aqui, ó, todos os dias. Deve ser feito, então, todos os dias. Conclusão geral, tá? O serviço no Mishkan não apenas estabelece um modelo de adoração e sacrifício, mas também simboliza a conexão eterna entre o divino e o humano. Você é convidado, né, a ter comunhão com o Eterno todo dia, todo santo dia. Não perca essa comunhão. As vestimentas
falam desta maravilhosa comunhão. Estágios da comunhão. Crescente na comunhão. Na aula que vem, perdão, a gente aprofunda um pouco mais esse pensamento e avança para o capítulo 11, para já já a gente estar encerrando essa nossa apostila, querendo Deus. Deus abençoe, obrigado pelo seu carinho, a sua paciência comigo, seu amor para com esse projeto, tudo de bom. Shalom.